Eh, Boa noite a todas e todos, né. Nós vamos ter nessa reunião tanto pais quanto mães, alunos e alunas aqui participando conosco, né. Agora são 19h28, né, então a gente aguarda mais 2 minutinhos e a gente começa, para que a gente comece direitinho na hora, né. Vocês devem ter muitos pais e muitas mães nesse horário já devem estar um pouquinho cansados, mas a gente vai tentar seguir exatamente o horário, 19h29 agora, mais um minutinho a gente começa, tá bom? Pronto, 19h30, né. Então, deixa eu me apresentar, já me apresentei aqui para alguns, né, que foram entrando. Meu nome é Mônica, eu sou professora do Instituto Federal Campus Suzano, sou professora de física, leciono nos cursos técnicos integrados, na licenciatura em química, no bacharelado em química, eh, e faço parte do comando de greve aqui do campus, né. Não só eu, mas nós temos outros, docentes e técnicos administrativos que também fazem parte do comando. Eu só vou pedir para eles abrirem a câmera, se for possível, e se apresentarem para vocês, tá bom? Eh Lúcio, você gostaria de se apresentar? Acho que eles já conhecem você como coordenador, né? Quer falar um oi para o pessoal? Marcelo. Marcelo é nosso técnico administrativo, ele também faz parte do comando de greve. Consegue abrir a câmera para o pessoal, Marcelo? Mônica, só um segundinho aqui, tá bom? Já abro. Tá bom, Só, eu tava limpando a casa, só um segundo. fica tranquilo. Temos o professor Luiz, o Lúcio abriu. Oi, Lúcio, tudo bom? Tudo Oi, bem? pessoal. Boa noite, tudo bem? Boa Espero que noite. todos estejam bem. A nossa intenção aqui é dialogar um pouco, né? Cortar as arestas, evitar ruídos na comunicação e falar direto com as pessoas envolvidas nessa greve, né? Que é antes de nada, já deixar claro que é uma situação que, apesar de a gente fazer parte do comando, não é o que a gente gostaria de ter, né? A gente gostaria que a nossa sociedade fosse uma sociedade saudável, que priorizasse a educação, que não tivéssemos problemas de investimento, tivéssemos um orçamento adequado e condição de trabalho decente para todo mundo envolvido nessa instituição, né? Apesar de sabermos que estamos numa instituição que é referência, não significa que não temos problemas, né? E é por conta para melhorar, para sanar esses problemas e melhorar a qualidade da educação que a gente promove aqui, que a gente está nesse movimento e a gente espera tirar dúvidas, né? A gente vai fazer uma apresentação para vocês e depois a gente abre para dúvidas. E aí a gente Uhum. espera construir junto esse momento, tá bom? Obrigado. Obrigada, Lúcio. Luiz, você gostaria de falar também? Nós temos participando também o professor Luiz, a professora Bernalda, o Marcelo e o professor Rafael. O professor Gil não pôde estar aqui presente conosco, né? Luiz, gostaria de falar um pouquinho? Não, só boa noite, só fazer uma saudação, boa noite a todas e todos e obrigado pela presença. E a gente segue conversando. Tá bom, obrigada, Luiz. Temos também, não sei se o Marcelo já consegue falar, né? Consegue falar, Marcelo, tudo bom? Quer Tudo se bom, Mônica? apresentar? Sim, a pessoa que me conhece bastante também, Marcelo da CAI, né? Técnico administrativo que fica na CAI.
E agradecer a presença de todo mundo aqui. Esperamos aí poder responder depois a todas as dúvidas, né? Ajudar em tudo que for possível os pais e os alunos. Isso aí. Boa Obrigada, noite a Marcelo. todos. Obrigada. A professora Beronal, cuidando da parte logística né, se precisar ir para o YouTube, ela já está acionando. Consegue falar um pouquinho, Bero? Se não conseguir, não tem problema. Obrigada, Bero, muito obrigada. E eu não sei se o Rafael conseguiu entrar. Conseguiu entrar, Rafael? Eu vi um Rafael Pereira, eu não sei se é ele, né? Mas não sei. Então, Rafa, acho que não é ele. Tá bom. Bom, eu vou fazer uma apresentação bastante breve, né, para vocês entenderem como está o movimento, né, o que levou a gente a fazer o movimento e para vocês entenderem aonde nós estamos. Porque eu acho que a grande pergunta de vocês é quando esse movimento acaba, né? Acho que a maior pergunta que vocês devem trazer para a gente hoje deve ser essa. Mas a gente também não tem essa resposta, mas a gente tem alguns indicativos. E para vocês entenderem esses indicativos, é muito importante que vocês entendam como está acontecendo tudo isso, né? Então, a gente tem 4 pontos importantes que são solicitados nesse momento de greve, né? Então, primeiro, a gente está muito preocupado com a carreira dos técnicos administrativos, que são os servidores que não são os docentes, a gente fala que é a carreira PCCETAI, né? E dos docentes, que nós falamos que é a carreira EBTT. Então, reestruturar a carreira é muito importante. Tem algo que eu sempre falo, que talvez fique mais claro para vocês. Nós não temos, por exemplo, a database, né? Então, o profissional que trabalha e tem a database, isso é muito importante, porque naquela database tem sempre uma pequena correção da questão salarial, da inflação daquele ano. E nós, nem os técnicos, nem os professores, nós temos uma database, né? E isso complica um pouquinho. Então, a gente pede uma recomposição salarial maior para os técnicos administrativos. Nós percebemos, assim, como um conjunto de servidores, as condições ruins que eles têm de salário mesmo. Nós estamos perdendo vários técnicos administrativos, bons técnicos administrativos. Só esse ano nós perdemos 2 porque prestaram concurso e foram trabalhar em outros empregos. E aí é muito difícil a gente recompor esses técnicos. São técnicos de muita qualidade, técnicos que já conhecem a demanda da instituição, e eles estão indo. Mas estão indo por quê? Porque o salário não está compensando, não tem essa perda muito grande, né? E a gente está pedindo uma recomposição de 22,71% para os docentes, né? Tem algumas medidas, algumas normas que foram implementadas nos governos de 2016 e 2022 que impactam o nosso trabalho, então a gente está pedindo a revogação dessas normas, são basicamente 3 normas, né? Isso afeta diretamente o nosso trabalho, e o ponto que a gente considera que é o ponto crucial da nossa solicitação, é a recomposição orçamentária dos institutos federais. Nos últimos anos, aumentou o número de alunos que ingressaram não só no campus Suzano, mas em todos os outros campos do Instituto Federal, a nível estadual, mas o nosso orçamento não aumentou. Significa que a gente não dá mais conta de fazer coisas que nós fazíamos anteriormente, né? A gente tinha 2 portarias, com vigias ali, né, com os porteiros, agora a gente tem uma só. A quantidade de pessoas da limpeza, foi cortada. Então a gente percebe que o nosso orçamento já não dá mais conta da gente atender com qualidade a forma como nós entendíamos a nossa comunidade, né. Fora isso, uma coisa que a professora Vera, a professora Maria Raquel, todas as pessoas que estão com os laboratórios ficam muito preocupadas em termos dos equipamentos, né. Quem é da automação, por exemplo, precisa dos equipamentos, bons, de qualidade, precisa de manutenção. A gente precisa que os laboratórios de química tenham insumos, tenham reagentes, né. E a gente às vezes vive de doação, né. Ou faz projeto para conseguir verba à parte, para conseguir manter a qualidade daquilo que nós estamos mantendo. Então, esses 4 pontos são os pontos que nos fizeram parar, né.
É muito importante que vocês percebam que esse movimento é um movimento muito grande. Ele foi começando devagar, né, devagar assim, coisa de uma semana a gente percebeu ele muito forte, né. A greve começou no dia 3 de abril, o nosso campus entrou em greve dia 11 de abril. Então, nós aguardamos um pouco, fomos discutindo, pensando, né, e no momento todos os campos do IFSP aderiram à greve, com exceção da reitoria, né. Significa que não é um movimento fraco. Quando a gente pensa a nível nacional, nós temos 522 campos ali, ou parcialmente parados, ou com uma paralisação muito boa, então é um movimento forte, né. Aqui nós temos algumas imagens que nós fomos recebendo dos servidores, né, dos outros campos, paralisando, né, essas imagens não são do campo Suzano, nós temos campo São Paulo, campo Jacareí, campo Itaquaquecetuba, né, então a gente percebe esse envolvimento muito grande da comunidade. E aí, o que acontece? O governo começa a nos receber. O governo nos recebeu em agosto e setembro do ano passado, né? Foi aberto um GT, né? É um grupo de trabalho para pensar na estruturação de carreira e foi levado essas propostas ao governo, mas ele não dava um retorno, né? Quando deu um retorno, era um retorno em que eles não entendiam o mínimo daquilo que a carreira docente, por exemplo, estava colocando. E aí eles chamaram no dia 10/4, uma mesa nacional de negociação permanente, né, para conversar em relação a essas questões. Tem o MGI, que é o Ministério da Gestão e Inovação, ele convoca essa mesa para dar prosseguimento a essas negociações. Isso dia 10 de abril, a gente já estava em greve, né? Quando eu falo a gente, é a greve nos institutos. E dia 11 de abril tem uma outra mesa. Existem mesas que discutem coisas muito específicas. Vocês vão ver que o MEC vai convocar mesas para discutir coisas muito ligadas à reestruturação da carreira, e o MGI chama a mesa, mas mais ligado à questão que está diretamente relacionada à recomposição salarial, né? E aí o governo apresenta a proposta. Antes disso, as universidades federais se juntam ao movimento dos institutos também, e eles começam a chamar essa greve por dia 15/4. Vocês vão começar a perceber que essa é uma imagem da Universidade de Brasília, né? Onde a maioria aqui também decidiu entrar em greve. Então, nós temos os institutos federais e as universidades federais deflagrando greve. O que nós conseguimos até o momento, né? Algumas conquistas já foram é, conseguidas, né? Primeiro, havia uma promessa de um aumento no auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio saúde, mas isso nunca se efetivava, né? Mas isso se efetivou. No dia 25/4 agora, o governo assinou direitinho, né? Através do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, ele assinou, né? E já está publicado, né? Esse aumento de alimentação no auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio saúde. Os servidores vão começar a receber em junho, né, referente a maio, né. Bom, qual que era a proposta? Vou falar de uma proposta muito simples, mas para vocês perceberem que teve um avanço, né, um avanço pequeno, mas houve. Então, em relação à recomposição de salário, o que o governo colocava para a gente? 0% de recomposição em 2024, 4,5% em 2025 e 4,5% em 2026. Essa foi a proposta do governo, né, antes da greve. Durante a greve, a última proposta que o governo nos apresentou é 0% em 2024, em janeiro de 2025, 9%, e em 2026, 3,5%. Isso não compõe a perda salarial dos técnicos administrativos, né. Aqui 9% em janeiro de 2025 e 3,5% em 2026, nós não vamos conseguir melhorar a qualidade do trabalho dos nossos tais, a qualidade de remuneração dos nossos tais, né. Então, isso foi votado e é importante que vocês entendam que quando o governo traz uma proposta, essa proposta tem que ser discutida por todos os campi, então foi discutido em assembleia em Suzano, em Jacareí, né, em todos os campos do Instituto Federal, e isso é levado para uma reunião maior, uma assembleia do Estado de São Paulo, e isso é feito não só no Instituto Federal de São Paulo, mas no Instituto Federal de Minas Gerais, do Rio Grande do Norte, e logo na sequência tem uma reunião com a posição de todos esses institutos. E a ampla maioria rejeitou a proposta do governo e manteve a continuidade da greve, né. E aí, como é que
estamos, para vocês entenderem, né? Foi protocolado no dia 30, hoje é dia 2, né? Então, na terça-feira, foi protocolado um ofício para abertura de uma mesa de negociação sobre a recomposição orçamentária, né? Durante a reunião, nós temos colegas que estão em Brasília nesse momento, né? Tentando pressionar para que haja essa negociação o mais rápido possível, e é uma perspectiva de reunião do governo entre 7/5 e 9/5, para tratar especificamente de questões orçamentárias, ou seja, a gente acredita que tem uma contraproposta em relação à remuneração e ao plano de carreira. E no dia 13/5, nós vamos ter uma mesa setorial para tratar de questões mais ligadas às questões sem impactos orçamentários, né? Então, é isso que nós temos até o momento, é dessa forma que nós estamos encaminhando, né? O que está sendo pensado em termos de possibilidade da gente agilizar para que o governo acelere as negociações é uma atividade, né? Na Paulista, reunindo, por exemplo, todos os campos do IFSP. Isso foi colocado nessa última assembleia, mas nós tivemos que sair porque nós viemos na reunião. Então, isso é uma possibilidade, né? Nós não queremos que isso dure muito, desgaste, é cansativo, a gente trabalha muito mais do que se estivesse em aula, mas a gente percebe que se a gente não lutar agora, a qualidade da nossa instituição vai cair, sabe? Quando a gente fala, por exemplo, mas vocês estão pensando em questões muito pessoais, né? O salário de cada um de vocês. Mas o salário digno de cada um de nós é que garante a qualidade dos profissionais para atender a nossa comunidade. E a gente quer atender a nossa comunidade com profissionais cada vez melhores, né? Essa é uma luta muito grande, né? E aí tem algumas questões nesse momento que a gente acha que são questões importantes, né? A gente falou um pouquinho de todo o movimento, né? E eu vou colocar 2 questões que são orientações da direção para os professores que não estão em greve, né? Então nós conversamos com a direção extremamente aberta a nos ouvir, foi um diálogo muito bom, né? E muito preocupada com os alunos, com todos, assim. Nós temos uma direção que nos acompanha e ela nos ouve, né? Quando ela digo ela nos ouve, ela não ouve só o comando, ela ouve a comunidade como um todo, né? E tem uma preocupação muito grande com todos nós, né? Então, não, nós não encontramos, e nós discutimos muito com a direção, uma normativa institucional que fale sobre a frequência das aulas, né? Então, por exemplo, o professor que não está em greve, tem algo que fala se ele pode ou não pode lançar falta? Alguma orientação normativa nós não temos. Então, o que que a orientação, qual a orientação da direção? Que os professores lancem as faltas até que novas orientações sejam encaminhadas. Então, provavelmente a reitoria, né, deve encaminhar nesses próximos dias, né? E aí tem uma questão que foi discutida, foi até uma sugestão do Lúcio, o professor Lúcio teve uma sugestão muito interessante, né, da possibilidade dessas faltas serem justificadas da greve, né? O que significa uma falta justificada? O aluno leva a falta, mas por ela ser justificada, ele não é reprovado por ter essa falta, né? Então, isso é uma possibilidade de implementação que a gente acredita que seja colocado. Por que a gente está falando isso aqui na reunião? Porque muitas vezes o aluno mora longe, por exemplo, né? Então, ele teria no horário dele só as 2 últimas aulas, ele tem que pagar a condução, ou ele tem dificuldade para vir naquela aula. Então, a gente prima para que ele não seja penalizado com reprovação por causa disso. É acordo, inclusive, da reitoria que esse conteúdo tem que ser reposto, né? Então, de que forma isso a gente tem que negociar e conversar com o professor. Mas a gente prima que a qualidade dessa reposição seja mantida. Não pode ser uma reposição de conteúdo de qualquer jeito, sabe? Que manda o material para estudar sozinho. Não é isso que nós acreditamos, né? E a segunda orientação é uma orientação em relação às notas, né? Então, o que está sendo recomendado pela direção e nós concordamos, né? É que não haja realização de avaliações com a atribuição de nota durante o período de greve, a não ser que haja um acordo entre os alunos e o professor. Mas mesmo assim, se houver um acordo, o professor aplicou prova
e tem um grupo de alunos que aderiram à greve, acreditam que o movimento é importante, que o professor, fim da greve, aplique o mesmo instrumento de avaliação para esses alunos que não estavam comparecendo, né? De tal forma que ninguém seja penalizado por essa questão, né? Então, essas orientações foram encaminhadas para os docentes no sentido de entender, né, esse momento que tá sendo colocado, tá bom? Nós, enquanto comando de greve, a gente pensa em criar um canal de apoio, porque muitas vezes o aluno tem muita dúvida, né? E deixar disponível esse canal de apoio, mesmo findando a greve. A greve acabando, por exemplo, né? Eles vão ter dúvida em relação à reposição, ou às vezes o conteúdo está muito acelerado. Então, que haja esse apoio aos nossos alunos. Essa é uma questão que a gente tem muita clareza que é importante, né? Bom, essa é a nossa apresentação, né. Abro aqui para que vocês falem, esse momento de escuta de nossa parte é um momento muito importante. É importante que vocês coloquem as suas dúvidas, coloquem as suas questões, para que algumas a gente com certeza vai conseguir responder, outras não. Mas essa que a gente não conseguir responder, a gente vai procurar entender a melhor forma de responder e marcar um outro momento para que essas questões, sejam respondidas para o grupo, tá bom? Agora a gente vai abrir, né? Vamos ver, eu vou precisar da ajuda aí dos meus colegas, que eu não sei se eu consigo visualizar todo mundo. Deixa eu só dar uma fechadinha aqui. Então, fica aberta a fala de vocês, as perguntas, as dúvidas que vocês têm. A gente está aqui para auxiliá-los em relação a isso. Professora Mônica, Pois não? vou trazer uma pergunta já que apareceu no chat do YouTube, na transmissão do YouTube. Foi bem no momento que estavas apresentando que Nossa, já... parabéns, Luiz. Agora que eu estou conseguindo ver que eu estava apresentando. Pode falar, Luiz. Vamos ver se a gente consegue responder. Obrigada, Luiz. Essa é a primeira pergunta no chat do YouTube, até para todo mundo que está acompanhando a reunião, se ficar mais à vontade para fazer a pergunta no chat aqui do Meet, também fica à vontade, a gente compila depois e repassa aqui para o grupo. Lá no YouTube, o Daniel Vignoli perguntou sobre qual foi o aumento dos auxílios, né, naquele ponto da exposição em que trazias isso. Eu posso repassar aqui rapidinho para responder diretamente a pergunta dele. Então, para o Daniel e para quem eventualmente também queira saber, os reajustes são 3 benefícios: auxílio alimentação, auxílio saúde, auxílio em assistência pré-escolar. O auxílio alimentação passa de 658 para 1.000. O auxílio saúde tem um reajuste percentual condicionado à faixa de idade e renda de cada respectivo servidor ou servidora, e a assistência pré-escolar, né, para servidores e servidoras que tenham filhos em idade de educação infantil, passa de 321 para 484. E aí, muito rapidamente, fazer uma pequena contextualização. Esses auxílios, esses benefícios, eles são para todo o funcionalismo do Executivo da União, ou seja, todos os servidores vinculados ao governo federal e às entidades da administração pública direta ou indireta recebem esses benefícios. Eles não dizem respeito apenas à nossa categoria. Eles são um ato administrativo do governo, do Executivo. Eles não viram um projeto de lei para discussão no Congresso, né? E a gente tem historicamente reivindica uma aproximação entre esses benefícios do Executivo, dos servidores do Executivo da União com os servidores dos outros poderes, né, Legislativo e Judiciário. E aí, mesmo com esses aumentos, a gente ainda está distante, não está equiparado a esses benefícios que se somam a esses outros poderes. Acho que é isso, para dar uma pequena contextualizada e uma resposta para o Daniel Vignoli dessa pergunta que apareceu lá no chat do YouTube. Obrigada, Luiz. Bom, espero que se ele, né, espero que tenha contemplado, né, sua resposta. Tem uma resposta que está aparecendo aqui, que é uma resposta, desculpa, uma pergunta muito importante, né, é do senhor Eugênio de Paula.
Ele coloca aqui, ó, como ficará a questão dos alunos formandos esse ano, os terceiros anos do ensino médio, que vão prestar vestibular? Existe alguma estratégia prevista pelo comando de greve para a conclusão do ensino médio para que ela não seja prejudicada? Bom, muito obrigada pela pergunta, essa é uma pergunta muito importante, né? E é uma preocupação da nossa direção, né? É uma coisa que na nossa reunião o nosso diretor assim está bastante preocupado com essa questão. E aí eu, como comando de greve, eu me propus a conversar com o comando de greve dos outros campos para saber como é que essa questão estava sendo colocada. Hoje pela manhã eu conversei com um colega chamado Ricardo Reck, ele é do campo São Paulo, né? O que ele coloca para os alunos que ainda têm uma terminalidade no final do ano, há tempo de reposição, né? Há tempo de reposição dele se formar até o final do ano. Então, como isso é possível, né? Então, nós vamos ter que reorganizar o calendário de tal forma que ele tenha aulas. A gente já percebe que tem algumas das turmas dos terceiros anos que têm algumas aulas, então isso vai ter que ser feito depois da greve. Tem um limite para isso, a gente não pode, por exemplo, ter uma greve de 6 meses. Se a gente tiver uma greve de 6 meses, a gente não consegue repor, né? Mas a gente tem uma data limite para isso. A gente ainda está dentro dessa data limite para que eles consigam repor as aulas, quer dizer, ter todas as aulas até o final do ano e não prejudicar o vestibular deles, né? Então, a gente tá trabalhando isso ainda dentro dessa margem, tá bom? Não sei se eu respondi corretamente, Eugênio, se você quer colocar mais alguma questão. Mas essa é uma preocupação colocada fortemente pela nossa direção para o comando, né? E a gente entende, conversando com os outros campos, que a possibilidade de repor é possível, tá bom? Qual esse prazo? Eugênio, o prazo que o professor Eugênio apontou para nós é um prazo do dia 29/5. Então, ele acha que dia 29/5 é um prazo que ainda é possível repor dentro desse ano. Mas não é um estudo muito aprofundado, né? Essa é uma questão que a gente tem que colocar para você, Eugênio. Então, o professor Eugênio fez uma estimativa que até 29/5 a gente ainda consegue repor. Agora, depende muito, e isso é duro falar, mas é verdade, né? Depende muito da quantidade de professores que aderiram à greve, do formato que vai ser essa reposição, né? Porque a gente vai poder usar férias, a gente vai poder usar sábado, a gente vai poder usar que atividades para que essa reposição seja feita. Eu acho que o cuidado que a gente tem que ter, acho que é o maior cuidado que a gente tem que ter, é que essa reposição não pode ser feita de qualquer jeito, né? Às vezes é muito fácil falar, não, agora a gente vai lá, dar um trabalho para ele fazer em casa e tá ótimo. Não, a gente tem que garantir a qualidade da aprendizagem desses alunos, né? Então, quando a gente retornar, a gente tem que sentar e pensar estratégias para que esses alunos não tenham a perda na qualidade da educação. Então, esse é um ponto muito importante que eu percebo que o comando de greve tem, na hora de voltar, negociar isso com os docentes, tá bom? Espero tê-lo que bom. E a gente conta, então, você falou que com certeza nós também esperamos. Nossa, então a gente conta com o seu olhar junto com o nosso, sabe? Apontando as questões e caminhando junto para essa qualidade ser sempre mantida, nunca deixar de ser mantida. Obrigada pela pergunta, Eugênia. Mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Enquanto o povo prepara as próximas perguntas, vou trazer para cá também mais uma que surgiu no chat do YouTube, também do Daniel Vignoli, sobre a estimativa do tempo que a greve pode acabar durando. Por exemplo, se acreditam que pode durar mais um mês. Eu acho que já foi tangenciada pela professora Mônica, mas vale mais um comentário, a gente pode retornar a isso. E uma segunda pergunta, e os alunos ainda terão férias no meio do ano? Essas duas perguntas do Daniel. Então, olha, essa questão
Se essa greve dura mais, olha, depende da forma como o governo se posiciona nas próximas semanas e depende também da forma como os professores e os técnicos que estão em greve mantêm essa greve, né? Porque ela é cansativa, né? A gente percebe que a negociação, o quanto mais rápida ela for, significa que tende a terminar o mais rapidamente possível. Então, a gente pensa que nessas 2 próximas semanas é o momento da gente intensificar as nossas ações para que ela acabe o mais rápido possível, né? Mas acabe o mais rápido possível com o ganho, né, daquilo que nós estamos propondo. Se não for integralmente, pelo menos que atenda, né, algumas necessidades que são prementes nesse momento. Então, como é que eu respondo essa pergunta, né? A gente vai conseguir saber a duração dela, e eu peço que todo mundo fique acompanhando as negociações das próximas 2 semanas, né? Porque aí a gente consegue perceber se realmente o governo está atendendo a gente, está olhando, está conversando em relação a isso. Se isso não acontecer, ela pode se estender um pouco mais, né? Mas depende também de como é que os servidores aguentam ou não, né? Porque para a gente também não é fácil, né? Não é fácil a gente manter um movimento desse parado, né? Então, depende. Acho que as 2 próximas semanas vão ser um bom sinalizador para a gente, se essa greve dura mais um pouco ou não, tá bom? Olha, responde o Eugênio. A Roseli Amorim, ela está colocando a questão aqui para a gente, né? Boa noite. Gostaria de saber se existe a possibilidade dos alunos estudarem no mês de julho para repor essas aulas. Então, Roseli, vai depender de quando a greve acabar, né? Ela terminando, a gente tem que sentar, olhar como está o calendário e como a gente pode readequar o calendário. Se ela durar mais 2 semanas, pode ser que a gente consiga readequar o calendário, e se não tem 2 semanas em julho, tem 1 semana em julho, por exemplo. 1 semana de férias para descansar e 1 semana para ele repor uma parte dessas aulas. Então, vai depender da duração. Se ela dura mais 2 semanas, se ela dura mais 3 semanas, essa é a grande questão, né? E a Ju Braga pergunta, né? Se o aluno que não puder ir ao sábado no campus, pois faz. Ah, então, todas essas questões são questões muito importantes. Quando eu falei que a gente, quanto comando de greve, tem que constituir uma rede de apoio aos alunos, essa rede de apoio é até para depois da greve. Então, se ele está fazendo cursinho, de que forma nós temos que acolher esse aluno para que ele não seja prejudicado, né? Eu percebo que há uma disponibilidade por parte da direção e por parte do comando para que esse aluno seja acolhido, conversando com o professor e pensando em possibilidade de que ele não seja prejudicado. Tá bom, Maísa? Tá? Espero ter respondido sua pergunta. E a pergunta da Ju, né? A Maísa. Olha, a Maísa Guimarães Santos Durval faz a seguinte pergunta, né? Boa noite. Desculpa, perdi a parte das faltas justificativas. Tá bom. Olha, como é que está a questão das faltas, Maísa? E é uma questão que nos preocupa bastante enquanto comando, né? Não tem, nós procuramos, olha, eu, professora Beronaldo, professor Luiz, né, nós procuramos compreender se tinha algo na legislação que falava sobre essas faltas durante a greve, né? Existe sobre dia letivo, mas sobre falta em aula, em greve, nós não encontramos, né? Perguntamos, né? E a orientação que nós temos é que a falta seja lançada, né? Então, a falta lançada, e a possibilidade de considerar que essa falta é uma falta justificada, né? O que que é uma falta justificada? O aluno não é retido por ter essa falta, né? Se ele tem aquela falta justificada, ele não estava presente, o professor não pode, quando ele faz o diário dele, ele fala quando não está presente, quando ele não está, ele está fazendo um documento falso, ele não pode fazer isso. Mas ele faltou, mas como ele faltou num período de greve, por questões que estavam envolvendo a greve, significa que essa falta pode ser justificada e ele não ser retido por ela. Então, isso é um acordo e uma negociação que nós temos que fazer. Não um comando de greve local, mas com um comando de greve estadual junto com a reitoria,
para que esse entendimento seja não só para o campus Suzano, mas para todos os campos do IFSP, tá bom? Olha, tem mais Ô, uma. Mônica, só para complementar, no caso do filho dela que está com dengue, o procedimento continua normal, mandar o atestado pela secretaria online, porque aí, como é uma doença infecto-contagiosa, o aluno tem as faltas abonadas. Então, não é nem por conta da greve, é por conta da doença. Aí, nesse caso, continua normal, tá bom? Tá bom, obrigada, viu, Lúcia? Isso é muito importante, né? Bom, ah, nossa, muito bom. Olha, a Maísa agradeceu. Olha, daí tem a E Fernanda, né? melhoras para ele logo, tá? Opa! É. Olha, a Fernanda falou: Olá, boa noite. Venho acompanhando os vídeos no Instagram do professor Felipe Caide, informando sobre o direito dos 30% de aula ser repassado para os alunos do terceiro ano. Então, isso é uma questão que nós estávamos vendo também, né? Eu não sei, qual a legislação que ele está se baseando, porque nós não temos acesso a essa legislação, né? Não temos orientação da reitoria, o próprio advogado Sinasef não falou dessa questão. Hoje eu conversei com os professores do Campo São Paulo, eu não sei, né, de onde ele tirou, né? Tá bom? Estamos sendo bastante sinceros, né? Se houvesse, eu tenho certeza que a direção já teria se manifestado em relação a isso. Então, eu não sei de onde em que lei ele se baseou para falar desses 30%. Tá bom, Fernando? A Roseli Amorim coloca aqui outra pergunta. O meu filho se chama Renan Amorim. Ele está no primeiro de Química. Ele está indo ao campus na segunda e terça-feira, pois existem aulas nesses dias. E sobre os outros dias que não tem aula? Não, olha, muito importante a sua pergunta, Roseli. Se não tem aula, ele não leva falta. Tá bom? Tudo bem? Espero que. Porque se o professor está em greve, o professor não pode dar falta, tá? Espero que eu tenha respondido, né? Bom, a Érica agora coloca: boa noite. Os alunos da EJA, que é semestral, estaríamos terminando o quarto semestre. Há possibilidade de se estender e terminarmos somente no primeiro semestre de 2025? Érica, a gente está fazendo de tudo, até o momento, pelo menos, para terminar tudo que é desse ano nesse ano, tá bom? Eu não vejo nenhum movimento para a gente tentar estender mais o calendário, né? Não nesse momento, tá bom? Pode Só ser o que pessoal ocorra. da turma do EJA que quer continuar aqui com a gente, né, Mônica? Só o Lúcio que falou que ele ama tanto vocês, Érica, que ele quer ficar até 2029, né? Né, mas ele falou que ele ama demais. Mas, assim, pelo que eu percebo, Érica, a gente não quer que vá se estender para o ano que vem, tá bom? É a percepção que eu tenho. Ah, a Érica está reclamando aqui que você já abandonou eles, viu, Lúcio? A Tem gente uma inventa alguma reclamação disciplina aqui. e no futuro eu volto. Tá bom. Tá bom. Professora Mônica, Oi? a gente fica com saudade, né? Oi, Érica. Sou professora no quarto semestre do EJA. Oi, a Érica. Vou... Oi, Érica. Tudo bom? Poxa, a Érica é maravilhosa. Tá, pode falar, Luiz. Eu vou... Tem uma outra pergunta do chat do YouTube, também do Daniel Vignoli. Ele perguntou assim, uma avaliação nossa. Vocês acreditam que o movimento vem progredindo ou ainda se encontra estagnado? E aí eu vou aproveitar um rápido parênteses também para contextualizar um pouco da dinâmica dessa negociação e da expansão, retração do movimento. Nós nos organizamos, todos os trabalhadores dos institutos federais, tanto professores como tais, num sindicato que é nacional, né? O Sindicato Nacional dos Servidores de Educação Básica, Técnica, Federal, etc. Esse é um sindicato nacional que tem subseções, né? Tem, digamos, sindicatos locais, né? Como seções locais dessa entidade nacional. E aqui em São Paulo nós temos o Sinasef, seção São Paulo, que contempla
os trabalhadores do Instituto Federal de São Paulo em todas as unidades. Então, a última parcial que a gente tinha, a professora Mônica apresentou aqui localmente, né, todos os campi, exceto a reitoria, em greve, e nacionalmente, a última parcial que eu tinha visto, mas provavelmente já tá defasada, era de mais de 520 unidades da rede federal em adesão ao movimento, né? Então, é um movimento bastante... A greve está bastante forte, né? E a reação a essa primeira proposta do governo foi bastante negativa, sobretudo em relação à maneira como a gente vinha negociando e conversando com o governo ao longo do último ano, né, por intermédio desse grupo que a professora Mônica mencionou, que são os grupos de trabalho. Esses grupos de trabalho, nos representantes sindicais, representantes do governo, vinham sentando, discutindo, etc., mas a sensação que a gente tinha é que as coisas não andavam, e por isso, né, do movimento de greve. Então, como o professor Lúcio também já respondeu aí no chat, a nossa percepção é que o movimento está avançando, que a greve está bastante forte, não só aqui, como nacionalmente. E estamos esperando, né, nesse momento, a atual situação, relembrando, né, a exposição da professora Mônica, nesse momento a gente está esperando um novo agendamento de mesa de negociação, uma nova proposta do governo com relação a todo aquele conjunto de pautas. Tá? E para te ajudar a contextualizar, Luiz, você falou em torno de 530 IFES parados no Brasil inteiro, de um total de 620. Então tem pouquíssimas unidades do país que não aderiram à greve de forma parcial ou total, né? Cada campus. Então dá bastante o peso, né? Mais Sim, aí de 80% dos campos do país estão parados, focando os esforços nessa negociação com o governo para que a gente consiga melhorar o orçamento. E para ter uma ideia como funciona essa questão do orçamento, não sei se vocês estão acompanhando, o Senado aprovou o que eles chamam de pauta-bomba. Pauta-bomba é quando o Senado não quer negociar é quando o parlamento não quer negociar com o executivo, ele aprova qualquer bucha de canhão para atrapalhar o governo. É mais ou menos isso. E aí eles aprovaram o quinquênio dos juízes. Para vocês terem uma ideia, esse quinquênio dos juízes, é, a perspectiva é que gere até 2025 45 bilhões de gastos a mais, só para aumentar o salário dos juízes. Com 45 bilhões, então se o Senado entende que existe esses 45 bilhões para colocar a mais no orçamento, com esses 45 bilhões, a gente aumentaria o salário dos tais, aumentaria o salário dos professores, abriria os 100 novos campos e melhoraria o orçamento de todos os campos do país. Só para vocês terem uma ideia, como a negociação, ela não é por uma questão de categoria, né, ou é uma coisa difícil porque não tem dinheiro. Os próprios representantes do governo falam que tem dinheiro, né? Quando o governo fala de aumentar crédito para as indústrias, aumentar crédito para o agronegócio, né? Pagar dividendos da Petrobras com uma parte do governo bancando. Então, isso mostra que o governo tem dinheiro. Então, tem dinheiro para um monte de gente, né? Para juiz, para o agronegócio, para as empresas, para o banco e para a educação, né? Considerando que a quantidade de pessoas que a gente forma no país, né? Considerando institutos e universidades federais, considerando a qualidade da mão de obra que sai desses institutos e universidades federais, né? Será que esses 45 bilhões, por mais dinheiro que seja tanto dinheiro assim? Será que isso é um gasto? Deveria ser considerado um gasto, né? E o que é legal, né, desse movimento atual que a gente tem, por exemplo, os professores são sempre ponta de lança, né? Então, quem fala em educação, fala, temos que dar condição de trabalho para os professores. Mas a gente não quer, a gente sabe que dentro da instituição a gente ainda está numa condição de maior privilégio, entre aspas, do que os tais. A gente quer um salário decente para os tais, para que a gente não tenha que ter tanta troca quanto a gente tem de funcionários técnicos administrativos, né?
Então, o pessoal que faz licitação do bandejão, o pessoal que faz a licitação da contratação do pessoal de apoio, né, de limpeza, de segurança, o pessoal que faz a contratação de empresas para ampliação do campus, né, o pessoal que cuida da segurança dos nossos alunos. Então, toda essa galera, eles têm que ter uma condição de trabalho para permanecer. E essa, assim, ao mesmo tempo do orçamento, da recomposição orçamentária, a reestruturação de carreira e uma carreira digna para os tais é ponto primordial, sem as quais não dá para a gente avançar em mais nenhum outro ponto, né? Então, isso é que é legal, a gente deixar bem claro que isso é que compõe a unidade da greve, né? Aproveitando aí toda essa análise, contextualização política que o Luiz colocou, tá bom? É isso aí. Não, muito obrigada. Luiz e Lúcio foram maravilhosos, né? Colocaram questões muito importantes. Obrigada, Lúcio. Obrigada, Luiz. Olha, a Jaina está perguntando aqui, olá, quanto à questão do orçamento para os institutos, houve alguma proposta? Até o momento, não. Então, existe um grupo de servidores em Brasília, né? Olha, para vocês terem uma ideia, são servidores que vêm de vários locais, do Rio, de São Paulo, né? Lá em Brasília, pressionando mesmo para que as mesas sejam abertas, para as questões, principalmente essa do orçamento, seja colocada, né? Então, é isso que nós temos. Durante a nossa assembleia, nós temos um TAI, um técnico administrativo de Araraquara, o nome dele é Elcio, né? Ele estava em Brasília e ele na chamada foi conversando conosco, né? Falando da importância dessas 2 próximas semanas, a gente está muito unido nesse movimento, para tentar fazer com que a gente, unido, a gente tem muita força para sensibilizar o governo para isso acabar o mais rápido possível, né? Então, esse foi a fala dele, né? Então, nessas 2 próximas semanas, é um movimento de muita união, né? De ações mesmo que a gente faça coletivamente, para isso acabar rápido, mas com verba, né? Principalmente essa questão do orçamento. Então, orçamento nós não temos, tá bom? Essa é a pergunta da Janaína. A Regiane perguntou para a gente, como vai ficar a prova da Olimpíada de Astronomia? Olha, nós do comando, nós sentamos e conversamos com a direção que aquelas atividades que não são atividades de aula, por exemplo, o professor responsável pela atividade, ele tem liberdade, né, de fazer ou não fazer a atividade, né? Então, eu não sei, a Olimpíada de Astronomia, se fica com a responsabilidade do professor ou da professora, tem a liberdade de fazer ou não, tá bom? É isso. Deixa eu ver, alguém levantar a mãozinha? Lúcio, você quer Rapidinho, complementar? só para responder, a Olimpíada de Astronomia fica sobre cuidado da Cleide, e ela está tocando, então pode ir atrás, eu repassei a mensagem da Cleide no grupo dos pais e dos alunos, das inscrições, eu não vi ali quanto que tá, né, talvez já tenha até acabado, mas dá uma olhada lá, que a Cleide está tocando. Aí se tiver que aplicar, e a gente ajuda ela a aplicar no dia, porque aí não depende, não é uma questão de organização do campus, né? É uma questão externa. E como a ideia, isso também é um dos facilitadores dessas Olimpíadas para entrada em universidade, né? Então a gente apoia e a professora tocando terá nosso apoio também. Obrigada, Lúcio. Ô, Obrigada Mônica, pela... Oi, só Marcelo. para complementar, né, que perguntaram sobre. Tinham perguntado que você está respondendo, a mesa está marcada para dia 13 de maio, que vai lidar com essa questão do orçamento. Obrigada. Então, ainda não teve nenhuma negociação, possivelmente depois do dia 13 de maio. A gente vai ter alguma resposta. É isso. Alguém levantou a mãozinha? Luiz? Eu acho que alguém levantou a mãozinha aqui. Eu não Acho que sei. Regiane tinha levantado a mão. Oi, Regiane, você quer falar? Você levantou a mão? Pode, fique à vontade, a palavra é sua. Não, desculpa, é que eu que tinha mandado a mensagem sobre as Olimpíadas, mas aí já ficou respondida. A inscrição eu fiz do Luiz, mas eu queria saber quem era o responsável também, porque não foi falado quem que era o responsável, se tinha algum treinamento, alguma coisa antes da prova, que a prova está marcada para o dia 17, né?
mas a gente não sabia quem estava responsável. Mas agora a gente já sabe, aí ele procura então a Cleide. Ela é Professora professora Cleide, isso ela é mesmo, Regiane. ela é professora do quê? Era professora de física, Regiane. É, porque ela não dá aula é que o Luiz é primeiro ano de química, Ah, tá. mas aí eu Mas se ele fez a inscrição, ela deve dar alguma orientação para eles, mas é bom ele já procurar, tá tá bom? bom, tá bom, obrigada. Mas, Aí ele, Regiane, a gente agradece. Oi, aí ele Lúcio. pode procurar ela, se não achar, pode me procurar que a gente põe em contato, porque a Cleide também está de greve. Ela só vai tocar essa parte da Olimpíada mesmo. Ah, tá certo. Beleza, obrigada. Outra coisa importante, todos os projetos que envolvem bolsa, né, eles vão ser mantidos. Isso é um acordo que nós temos, né? Porque nós temos bolsas em que os estudantes envolvidos, projetos em que os estudantes recebem bolsa. Então, nós vamos tocar também para que não haja esse prejuízo, tá bom? Isso é uma coisa importante para ser dita. Luiz, foi você que estava falando alguma coisa ou não? Não, eu só ia também emendar a resposta do Marcelo sobre a questão da recomposição orçamentária, e mencionar que a gente tem feito um esforço muito amplo para colocar essa questão em discussão pública, nacionalmente e localmente, né? Não sei se vocês puderam ver, a gente, na terça-feira, né, o ato de entrega, né, de um documento retomando essa questão, reforçando com o governo a nossa demanda sobre esse tema, ela foi acompanhada de uma vigília em Brasília, e nós aqui, o Comando de Greve Local aqui do Campo Suzano, achou pertinente fazer uma atividade pública, né, para reforçar esse apelo público pela valorização orçamentária, ou seja, com recursos da educação federal. E nós fizemos, então, um ato público, uma conversa com a população ali aí no centro de Suzano. E nesse sentido, nós temos feito um esforço, todo o sindicato, em todos os âmbitos, né, de contatar parlamentares, contatar parlamentares de todos os espectros, reforçando essa questão. Enfim, esse é um ponto bastante sensível, no qual a gente tem depositado uma concentração dos esforços de greve muito clara. Assim, a gente está esperando, com essa mesa de 13 de maio, que haja alguma sinalização por parte do governo. Pessoal, uma coisa que eu vou reforçar aqui no Luiz, né? Por exemplo, se tiver algum movimento em que a gente faça fora do campus, até dentro do campus, em que a gente perceba que é um movimento em que a gente unido tem a fazer com que o governo se sensibilize, a gente vai fazer o convite, vocês ficam convidados a participar dessas ações conosco, né? Porque a gente percebe que mais gente juntas, unidas, a gente tem mais força para que as nossas negociações sejam ouvidas, né? Para que as nossas reivindicações sejam atendidas. Então, a gente vai fazer o convite, vai disparar o convite, sempre que a gente perceber que tem alguma atividade importante que a gente pode estar toda a comunidade junto, tá bom? Espero que a gente tenha ajudado, né? Acho que é isso, né? Alguém gostaria de fazer mais alguma questão? Érica, eu tô vendo tua foto, tô com saudade. Que coisa, né, minha linda? Um beijo, minha linda, um beijo. Eu acho que é isso, né? Então a gente agradece muito vocês, né? Agradece pela compreensão, porque é um momento difícil, né? Não é fácil, né? Mas a gente quer que a instituição continue bem, né? E se esse é o momento que os outros estão parando, a gente está se unindo, a gente tem que se unir para lutar juntos. É dessa forma que nós pensamos, tá bom? Então, muito obrigada. Fiquem com Deus, né? E se tiver um movimento, a gente vai chamar para vocês estarem junto conosco, para isso acabar o mais rápido possível, tá bom? Um beijo. Bom descanso para vocês. Tchau. Tchau, gente. Muito obrigado pela participação de todos. A gente se vê. Tchau, Lúcio. Muito obrigada, viu? Obrigada, Beronalda. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Luiz. Muito obrigada. Obrigada Obrigado pela a luta. todos aí. Tchau, Marcelo. Um beijo.
Tchau, tchau. Beijão. Tudo de bom. Bero, muito obrigada pelo apoio, viu? Muito obrigada mesmo. Tchau.